Olá, o tema de hoje é Alzheimer. O nosso convidado é Oswaldo Maleme, presidente da AFADA, Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. Ele vai falar um pouco sobre essa doença e como é o convívio com sua esposa, que é portadora da mesma. Seu Oswaldo, obrigada pela presença. Quanto tempo faz que o senhor participa da associação? Eu estou lá já há 11 anos. Essa associação vem prestando serviço durante todo esse tempo, porque a doença de Alzheimer, como todos sabem, é a perda da cognição. Isto é, tudo que nós aprendemos durante a nossa existência, nós vamos esquecendo, até vir uma dependência total. A pessoa acaba virando uma pessoa totalmente incapaz. E eternamente, até o final de sua vida, vai depender de terceiros. E como que são os sintomas, então, do doente? Os primeiros sintomas são esquecimentos, confusões do dia a dia, e assim vai aumentando a doença gradativamente. E o senhor tem a sua esposa, que é portadora da doença, Alzheimer. Ela tinha uma vida ativa ou ela era uma pessoa mais tranquila no seu cotidiano, no seu dia a dia? Ela era uma pessoa totalmente ativa, professora primária, tanto ativa na escola, como esposa, como mãe, e como avó e como filha. Ela foi sempre uma pessoa muito prestativa para as outras pessoas. Então a doença ela não está relacionada à pessoa ser passiva ou ter uma vida mais ativa, é indiferente. Isso nem a medicina descobriu até hoje, mas eu acredito que nada tem a ver. A medicina diz que é uma doença genérica, mas daí não sabemos se é genérico ou se não é. O importante de tudo é a gente aprender a cuidar do doente e aprender a cuidar de si mesmo. Quando a sua esposa começou a apresentar os primeiros sintomas, de imediato vocês já perceberam que poderia ser a doença de Alzheimer? Isso daí é uma doença difícil de ser percebida logo de imediato. E a pessoa começa a ter um comportamento totalmente diferente do dia a dia, né? E somente através do exame médico, um diagnóstico médico, que vai comprovar a doença. E como que foi a reação da família? Porque através do exame médico foi constatado que ela era portadora do Alzheimer. Como que foi a reação de toda a família? A reação não foi amena, foi difícil, porque o médico nos disse: Oswaldo, daqui para frente é cuidar da esposa, essa doença não tem cura. E eu, graças a Deus, fui aprendendo o dia a dia, estamos cuidando dela até hoje. Seu Oswaldo, nessa foto a gente observa que a Nancy realmente ela está muito bem cuidada. E o cuidador? Quais são os cuidados que tem que ter? É uma pergunta muito importante que você fez, Mara. Porque se o cuidador familiar não aprender a cuidar de si também, ele nunca terá condições de cuidar do seu paciente. Que é o caso da minha esposa, já doente há 19 anos. Eu, com o passar do tempo, desde o início, graças a Deus, fui cuidando dela. Fui cuidando dela e depois de 2 anos, quando eu comecei a sentir que eu estava entrando em depressão, eu comecei a cuidar de mim. A pessoa tem que aprender a cuidar, primeiramente, de si mesmo. Senão nunca terá condições de cuidar de uma pessoa totalmente dependente da gente. Muito bem, seu Oswaldo. E aqui também tem mais uma foto com toda a família. Esta foto aqui foi tirada no dia do aniversário dela, que ela completou 67 anos. Essa morena é a cuidadora, já está em casa há 12 anos de idade, juntamente com sua família. Que já faz parte da família, né? Isso, e faz parte da família. E outras pessoas são familiares direto meu. Ótima cuidadora. Aqui a gente já percebe pelo olhar da Nancy que ela já tem um olhar um pouco mais distante. Essa foto aí foi da nossa Bodas de Prata em 1988. Depois de recebermos o diagnóstico do médico, revendo essas fotografias, eu observei que nessa data, em janeiro de 1988, ela já estava cometida com a doença. É simples ver essa fotografia pelo olhar distante dela, tanto na hora da celebração da missa, como na hora do corte do bolo. Como que a pessoa pode procurar um profissional, uma ajuda? Em que momento que ele vai perceber que realmente pode ser um problema?
É quando a pessoa começar a ter um comportamento totalmente diferente, aí é preciso recorrer ao médico. Não pode deixar a doença avançar. Mesmo assim, essa doença não tem cura. Agora, não é porque não tem cura que devemos deixar que a doença avance por si mesma. Temos que ter essa responsabilidade de procurar o médico e começar um tratamento para amenizar o sofrimento do doente. O comportamento que o senhor diz é um comportamento aos extremos. Por exemplo, a pessoa esqueceu o ferro de passar na geladeira. Seria comportamentos assim. Perfeitamente. Esquecer de fazer suas necessidades fisiológicas. Isso é comum no início da doença. Entendeu? A pessoa começa a desconhecer seus familiares. Começa a ter uma atitude agressiva. Quando não agressiva, de forma passiva. Todo esse comportamento são sintomas da doença de Alzheimer. Certo, a Nancy, ela teve uma vida muito ativa, né? Como o senhor já mencionou, professora, lecionava, cuidava da família. Qualquer um pode estar sujeito. Qualquer pessoa, mais que estude, menos que estude, com mais atividade ou menos atividade, é o que nós temos observado lá na nossa associação. Seu Oswaldo, eu já te conheço já faz 7 anos. E realmente, no convívio com a família, eles têm muito carinho com o paciente, com o doente. O filho, desde o Roberto Malini, o senhor, toda a família. Eu parabenizo vocês por este ato, até mesmo para o senhor fazer parte da associação e estar orientando outras pessoas. O senhor fica à vontade para fazer um comentário para quem nos acompanha também. A associação AFADA, ela foi criada em 98, com o objetivo de dar um amparo para os cuidadores do doente. Que o cuidador, aprendendo a lidar com o doente sofrerá menos. Apesar que essa doença traz desgaste físico e emocional para ambas partes. Para o familiar, cuidador ou não. E para o doente. Que o doente, vendo que está sendo bem cuidado, apesar de ele não nos reconhecer mais, mas o espírito dele nos reconhece. Então nós procuramos alertar, abrir a cabeça daquelas pessoas que nos procuram nesse sentido. Carinho, dedicação, respeito e muita compreensão. Isso só traz dignidade humana para o paciente e para o familiar cuidador. O senhor quer deixar o contato da associação para quem precise realmente procurar? O senhor fica à vontade, seu Oswaldo. A nossa associação está estabelecida na rua Ezequiel Ramos, 732. Nossas reuniões somente o terceiro sábado do mês, a partir das 14 horas. Lá tem aparecido familiares de tudo quanto é tipo de comportamento de pessoa durante sua atividade profissional. E essas pessoas que procuram na associação, o senhor percebe que elas estão realmente desorientadas? De que forma que o senhor orienta cada um deles? Perfeitamente. Todos vão lá totalmente desorientados, como lidar com o doente. E lá, graças a Deus, eles vão receber alguma orientação, sempre no bom sentido, para que eles primeiramente aprendam a cuidar de si mesmo, para ter condições de atender o seu paciente. Realmente, tudo isso que o senhor falou, eu vivenciei, existe carinho, respeito e amor. Isso que é importante para toda a família. Mais uma vez, parabenizo o senhor pelo ato. Não por isso, estamos à inteira disposição de vocês. Obrigada. E até o próximo encontro.